Olá, bem-vindo ao Psicomaternando. Eu sou a Carol, eu sou psicopedagoga e educadora parental certificada em disciplina positiva. E o Psicomaternando é o lugar onde você vai conhecer muito sobre desenvolvimento infantil, sobre disciplina positiva, sobre educação respeitosa. Seja você pai, mãe, familiar, educador, terapeuta, qualquer pessoa que se relacione com crianças e que esteja realmente interessado em nutrir uma boa relação com elas, em contribuir para um desenvolvimento seguro emocionalmente. E eu preciso te contar uma coisa, talvez você já tenha notado com toda essa introdução que eu fiz, mas eu adoro falar, tá? Se você já me conhece, já fez algum curso, ou já assistiu mesmo alguma das aulas gratuitas que eu dou semanalmente lá no Instagram do Psicomaternando, eu adoro falar, tá? Eu fico tranquilamente falando 2, 3 horas sobre disciplina positiva, né? E talvez esse seja um caractere seu também, esse também seja o seu tipo, né? De falar bastante, de ser muito comunicador, né? Muito comunicativo. Mas o problema é que quando a gente está se relacionando com crianças, essa questão de falar muito pode ser um defeito e não uma qualidade, tá? A gente usar muitas palavras, né, a gente dar sermão nas crianças é totalmente improdutivo, tá? E isso se explica por causa do cérebro dessa criança, tá? O que acontece no cérebro infantil? O nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, né, em 2 lados. O lado esquerdo é mais voltado para as palavras, né? Ele é mais verbal, e o lado direito é mais voltado para as emoções, para as impressões. Quando as crianças são pequenas, até ali por volta de 3, 4 anos de idade, elas têm uma predominância desse hemisfério direito, né? Que é mais voltado às emoções, às sensações. O lado esquerdo, ele começa a se manifestar mais por volta ali dos 3 anos e meio, 4 anos de idade. Então, antes disso, as crianças não conseguem tanto se expressar quanto compreender tanto informações verbais. Então, falar muito com uma criança, principalmente com uma criança pequena, não é muito produtivo, né? A gente dá aqueles sermões que a gente adora fazer. E isso é menos produtivo ainda quando essa criança está irritada, quando essa criança estava tendo uma crise de birra, ou quando ela está com medo porque ela foi pega cometendo um erro, e aí você está ali corrigindo o comportamento dela. Por quê? Quando a gente está se sentindo ameaçado, quando a gente está sob estresse, a conexão com a parte mais racional do nosso cérebro, que é essa parte mais superior, ela tá muito falha, tá? Eu costumo falar que essa conexão fecha. Então, a gente não consegue acessar essa parte mais racional do cérebro, né? Mais voltada para o raciocínio, para a linguagem, quando a gente está estressado, quando a gente está sob pressão. Então, dar uma bronca numa criança que está irritada, que teve uma crise de birra, que está com medo, é totalmente contraproducente, tá bem? Mas aí eu sei que você deve estar pensando, tá bom, Carol, mas eu preciso falar com essa criança, eu preciso direcionar ela de alguma forma. Como é que eu vou fazer? Já ouviu aquela expressão menos é mais? Então, ela se aplica totalmente à questão do uso de palavras com as crianças, tá? Então, o desafio, e eu sei que é um desafio, porque para mim também porque como eu disse, eu adoro falar, é usar a menor quantidade de palavras possível quando você for explicar ou relembrar uma coisa para uma criança, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você precisa fazer um combinado, você quer que a criança coloque a roupa suja dela dentro do cesto de roupa suja da lavanderia. E aí você vai explicar isso para a criança já usando a menor quantidade de palavras para não ter nenhum ruído de comunicação, tá? Então você vai falar, olha, meu amor, quando você tirar a sua roupa, você vai pegar a roupa suja, e vai colocar no cesto que tem lá na lavanderia, ok? Você passou a sua mensagem com o mínimo de palavras possível de forma eficiente. Mas se trata de uma criança, a gente precisa de tempo, precisa de paciência para ela automatizar esses processos, e aí essa criança esquece, tá? Tira a roupa, chega em casa, tira o uniforme e simplesmente deixa ele lá em cima da cama, deixa o uniforme em cima
né, no chão do quarto, tá? E aí você precisa relembrar. E aí é nessas horas que a gente vem e aquela coisa sobe, né? Aquela ira sobe, fala, pelo amor de Deus, todo dia eu tenho que falar da roupa. E aí a gente começa a fazer aquele discurso, né? Eu falo todo dia, você é desorganizado, eu não aguento mais, etc, etc, etc. A gente fica até agressivo com a criança, né? Então, como que você vai fazer isso de uma forma mais eficiente, mais tranquila? Usando o menor número de palavras possível, tá? Esse é o mantra aqui da comunicação. Então, você pode primeiro falar o que você tá vendo, tá? Porque aí você vai mostrar a tua observação sem ofender a criança. Então, você pode falar assim, olha, eu notei, ou eu tô vendo, o teu uniforme em cima da sua cama, ou no chão do quarto, no chão do banheiro. Qual é o nosso combinado? Você pode falar com essa criança, olha, eu notei que o teu uniforme tá lá em cima da sua cama, tá lá no chão do banheiro, do chão do quarto. Qual é o nosso combinado? E aí, dessa forma, você vai estar relembrando para a criança qual foi o combinado de vocês. Ou você pode simplesmente, e isso tá o eu notei que é a maior extensão que você vai usar, ok? Você pode ir diminuindo mais ainda, que é usar só uma das palavras. Então, você pode apontar para o uniforme lá jogado e falar lavanderia. E aí essa criança vai saber que ela precisa pegar aquele uniforme e levar para a lavanderia. Ou mesmo você agir sem palavras, tá? Você usar só sinais não verbais. Então, faz uma cara firme ou dá um sorrisinho, aponta o uniforme, tá? Que aí você vai chamar a atenção da criança para aquilo ali. E ela vai saber, ou pelo menos vai chamar a atenção dela para redirecionar para o que ela precisa fazer, tá? E essa questão dos sinais não verbais também podem ser muito úteis em situações desafiadoras, tá? Então, em vez de você, sei lá, a criança, né, ou a criança ou você estão gritando, estão se excedendo, vocês podem combinar, por exemplo, de fazer um coraçãozinho, para mostrar que vocês precisam se acalmar, ou se alguém está falando muito alto, vocês podem fazer um sinal para abaixar, um sinal de que está diminuindo o volume, para vocês combinarem quando as coisas estiverem ali saindo do controle, vocês precisarem se comunicar sem palavras. Vocês podem combinar gestos entre vocês, tá bem? Então, vamos deixar combinado? Tentar diminuir as palavras, falar menos, tá? Deixar a palestra, deixar toda essa comunicação, quando a gente estiver fazendo uma apresentação, estiver dando uma aula, estiver conversando com os amigos, mas quando a gente precisar se comunicar com a criança, né, no sentido de ensinar alguma coisa, de explicar, de reforçar um combinado, menos palavras, porque aí a gente vai garantir mais eficiência, ok? Então, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu joinha aqui. Não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui. Envia esse conteúdo para os teus amigos, envia no grupo do WhatsApp, coloca nas tuas redes sociais, compartilha esse conteúdo com os teus amigos. E, obviamente, falando em redes sociais, não esquece de seguir a gente aqui, se você já não é seguidor. Segue as nossas redes sociais, porque lá tem conteúdo diário sobre educação, sobre criação de filhos, sobre disciplina positiva. E eu vou adorar ajudar você diariamente a construir uma relação melhor com a tua criança. Beijo grande, até a próxima!